Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula de programação web. Nesta videoaula eu vou estar demonstrando para vocês como instalar a tecnologia Eclipse. Então a primeira coisa que a gente vai precisar fazer é criar um diretório para eu salvar o download do Eclipse. Lembrando, nas videoaulas passadas a gente já estava criando um diretório que a gente chamou de desenvolvimento. Então vamos reabrir novamente esse diretório. Então, abra um gerenciador de arquivo de vocês. No meu caso, eu abri aqui o meu Windows Explorer. Vai em C2 ponto. Aí vai ter lá o diretório desenvolvimento. Adentrem nele. Já vai ter lá uma pasta chamada JVM. Lembrando que a JVM foi criada na aula de instalação do Java. Eu vou criar mais uma pasta aqui. Então, eu vou clicar com o botão direito. Vou escolher a opção Novo. Pasta. E aí eu vou chamar de IDE. IDE é uma abreviatura de Ambiente de Desenvolvimento Integrado, ou Integrated Development Environment, que é no caso em inglês. Então, dentro dessa pasta IDE, que eu vou guardar o Eclipse. Tá, criado a pasta, agora a gente vai utilizar o nosso navegador. Então, abra o navegador de preferência de vocês. No meu caso aqui, vou estar utilizando o Chrome. No navegador, vocês vão acessar o seguinte endereço: www.eclipse.org. Então, novamente, www.eclipse.org. Mas depois também eu vou estar colocando na descrição da videoaula esse endereço. Então, vocês vão acessar esse site aqui. Esse é o site do Eclipse, a página principal do Eclipse. Atualmente, o Eclipse está numa versão que chama-se Luna, que foi lançada recentemente até para ter um suporte melhor ao Java 8. Então é a versão Luna que a gente vai estar utilizando. No site do Eclipse não serve somente para baixar só a IDE. O Eclipse ele tem vários subprojetos. Para nós o que vai interessar tanto é no caso, o Luna. Para baixar o Luna, a gente vai vir aqui, vai ter uma opção escrito Downloads. Então eu vou clicar aqui nessa opção Downloads aqui. Ao clicar nessa opção Downloads, ele vai nos redirecionar para a página de download do Luna. No caso, existem várias versões de Eclipse. Na verdade, existe um Eclipse padrão. O Eclipse padrão é esse standard aqui. Só que esse Eclipse Standard, ele não traz os plugins necessários, por exemplo, para desenvolver em web. Aí você tem que baixar ele e depois instalar os plugins necessários. Essa segunda solução aqui já é o Luna, ou seja, já é a versão standard com os pacotes para desenvolvimento web. É esse aqui que nos interessa. Essa terceira versão aqui já é mais focado para quem foca no desenvolvimento desktop. E por aí segue. Ele tem uma versão para C, C++. Hoje o Eclipse ele não serve somente para desenvolvimento Java. Ele tem uma versão para desenvolvimento PHP e por aí segue. Ele tem várias versões. O que nos interessa é essa versão aqui, Eclipse IDE for Java EE Developers. Ou seja, é essa versão aqui que já traz para mim a versão, no caso, já traz o Eclipse, mas todos os plugins necessários para eu estar desenvolvendo programação web nele. Aí alguém pode questionar, posso usar o Eclipse nas videoaulas? Desculpa, falei errado. Posso usar o NetBeans, que é um dos principais concorrentes do Eclipse? Pode, você pode estar utilizando qualquer ideia que você achar necessária, achar até mais interessante. Só que aí vai depender depois, você vai ter que fazer os ajustes necessários para IDE. Eu uso as duas, eu uso bastante o NetBeans e o Eclipse. Qual que é melhor na sua opinião, Sérgio? Nenhuma das duas. Cada uma tem as suas vantagens, desvantagens. A única vantagem do NetBeans que eu vejo é que o NetBeans ele automatiza muita coisa. Já o Eclipse ele é mais personalizável. Então, para a pessoa que está só preocupada em desenvolver rapidamente, às vezes o NetBeans pode ser mais interessante. Só que para a pessoa que está preocupada de, além de desenvolver, entender o processo,
o Eclipse é mais interessante. Então, para quem está estudando, eu até recomendo inicialmente o Eclipse, porque tem muita coisa que a gente vai fazer na mão no Eclipse que em outras seria feito automaticamente. Eu tenho aqui então duas versões, eu tenho a 32 bits e a 64 bits. Eu vou escolher a versão 64 bits porque, no caso, a minha arquitetura dá suporte a isso e o Java também que eu baixei foi o 64 bits. Lembrando que se você baixou o 32, você vai ter que utilizar o Eclipse 32 também. Senão ele vai acusar um erro. Se porventura você usar o Eclipse 32 e tentar rodar o Java, pegou o Java 32 e tentar rodar o Eclipse 64, ele vai dar um erro mais ou menos falando assim, que não é compatível o que está instalado com o que você quer rodar. Então eu vou escolher aqui a versão Windows 64 bits, vou clicar nela. Aí ele vai nos redirecionar para a página de download. Tem várias formas de eu baixar, a principal é por HTTP. Então ele até sugere já um host nacional. Então no caso, como eu estou no Brasil, ele já sugeriu um host brasileiro. Mas caso você estivesse em outro país, ele já ia procurar um mirror mais próximo do seu endereço. Então aqui ele falou para mim para eu baixar no Brasil, C3SL, Federal University of Paraná, HTTP. Então essa é a sugestão que ele fez para eu estar baixando. Eu vou adotar essa sugestão que ele me fez. Então eu vou clicar aqui nesse link. Aí ele vai me redirecionar para uma página aonde vai dar início ao download. Aí o meu navegador vai abrir para mim o diretório onde eu quero salvar. Eu vou escolher aquele diretório que é o IDE. Então eu vou lá no C2 ponto, desenvolvimento, IDE. Então eu vou salvar nesse diretório aqui, ó. C2 ponto, desenvolvimento, IDE, que é o diretório que nós criamos no começo dessa videoaula. Aí vou pressionar o botão salvar. Aí eu vou ter que aguardar. O Eclipse é um pouco grande. No caso, ele tem 259 MB. Na minha internet, ele vai levar em torno de 20 minutos para ser baixado. Então eu vou pausar a videoaula aqui agora, somente para acabar o download, e eu já retomo para a gente prosseguir com a instalação. Bem, pessoal, retomando a videoaula, foi finalizado já o download do Eclipse. Agora eu vou começar a parte referente à instalação. Na verdade, eu falei instalação, mas o Eclipse ele não é instalável. Ele é um software portável, então basta você apenas descompactá-lo. Então, vamos abrir o gerenciador de arquivo nosso. Aí eu vou lá naquele diretório aonde está salvo o Eclipse. Então, no meu caso, está no C2 ponto, então vou vir aqui no C2 ponto. Vou no diretório desenvolvimento. E aí vou abrir o diretório IDE. Pronto, está aqui, então, o Eclipse que eu baixei, no caso, o 64 bits. Então, eu baixei o Eclipse, JE, Luna R, Win32, x86-64. O que eu vou fazer agora, então? Para instalar, entre aspas, o Eclipse, basta você descompactar o zip. Então você vai precisar ter um descompactador de arquivo, tipo WinZip, WinRAR ou outro da sua preferência. No meu caso, eu gosto de usar o 7zip, que fica como sugestão para vocês, que é bom que é um software leve e no caso ele é código aberto. Então eu vou clicar com o botão direito nesse zip, vou vir aqui no menu 7zip e vou dar Extract Here. Aí ele vai descompactar o arquivo, todos os arquivos dentro dessa pasta. Então agora basta eu aguardar. No caso, geralmente a descompactação é bem rápida, apesar de ser um pouco grandinho, ele não costuma demorar muito na descompactação. Então no meu caso aí está falando que ele vai levar em torno de 1 minuto. Então eu nem vou pausar então porque não vai ser necessário. Agora ele deu uma acelerada, então vou aguardar o termo da descompactação. Ao terminar a descompactação, daí eu vou estar mostrando para vocês a execução dele, para ver se deu certo. Então a gente vai agora acabar a descompactação. Só no aguardo aqui. Pronto. Acabou a descompactação.
Antes da gente executar o Eclipse, eu vou precisar definir uma coisa que o Eclipse chama de Workspace. O que é o Workspace? O Workspace é o diretório de trabalho. O que seria o diretório de trabalho? É onde vai ficar os seus projetos Eclipse. Então, quando eu for criar um projeto depois nele, tudo que eu criar no Eclipse vai ficar salvo nesse Workspace. Por padrão, ele vai querer criar um Workspace no seu usuário do sistema operacional. Então, no caso do Windows, ele vai tentar criar um Workspace. Geralmente, ele cria no C2 ponto, usuários, aí ele entra no seu usuário, né? Aí ele cria uma pasta Workspace lá. Só que eu prefiro não criar lá, porque até se você formatar e não tomar cuidado, você acaba perdendo o seu projeto, os seus projetos. Então eu prefiro criar o Workspace dentro da pasta Desenvolvimento. Então vamos voltar na pasta Desenvolvimento e vamos criar mais um diretório. Eu vou clicar aqui com o botão direito, Novo, Pasta, e vou chamar ele de Workspace. Ah, eu sou obrigatório dar esse nome em inglês? Não, você pode chamar de qualquer nome. Pode chamar de qualquer nome que você achar interessante. É que o Workspace acaba sendo um nome um pouco, é um nome padrão que ele usa e eu acabo adotando, mas você pode criar o diretório com o nome que você quiser. Então o que eu vou fazer? Quando eu abrir o Eclipse, eu vou falar para ele que o diretório padrão é esse Workspace aqui que está dentro do desenvolvimento. Vamos voltar agora no diretório IDE. Vou abrir o diretório Eclipse. Dentro eu vou ter o eclipse.exe. Então eu vou dar um clique duplo nele e vou esperar agora o Eclipse iniciar. Dependendo do seu computador, pode ser que a primeira vez o Eclipse demore um pouco para inicializar. Por que isso? Porque ele vai acabar criando alguns arquivos temporários na sua máquina. Algumas configurações locais, essas coisas. Então a primeira inicialização geralmente é um pouco demorada, principalmente da versão de 64 bits dele. A versão 32 ela inicializa um pouco mais rápido. Isso no meu computador, né? Não sei se testei no meu notebook. No meu notebook é de 32 e inicializa mais rápido, mas depois para estar utilizando ele é mais demoradinho. Já o de 64 ele demora mais para inicializar, mas depois ele fica mais tranquilo. Aí, ó, apareceu essa tela. Nessa tela, ele vai criar para nós o Workspace. Ele quer criar dentro de C2 ponto, Users Sérgio Roberto Workspace. Não, eu não quero criar dentro da minha pasta de usuário. Então eu vou clicar no botão Browse. Aí eu vou procurar esse diretório que nós criamos. Então é C2 ponto. Vou procurar aqui C2 ponto. Desenvolvimento, Workspace. Ok. Se você não quiser clicar com o browser e digitar, também funciona. Então vai ficar C2 ponto, desenvolvimento, Workspace. Eu vou marcar daí essa opção aqui. Essa opção é o seguinte, se você deixar desmarcada essa opção, toda hora que você inicializar o Eclipse, ele vai te perguntar aonde que está o Workspace. Marcando essa opção aqui, eu estou querendo dizer para ele, olha, sempre o diretório vai ser esse daqui, então não me pergunte mais. Então eu sugiro marcar essa opção e pressionar, dar um clique no botão OK. Agora ele vai basicamente começar a fazer um carregamento das coisas dele, basta aguardar então ele fazer o carregamento, para ele vai estar abrindo. Que tipo de erro pode acontecer nessa fase? Se porventura deu algum problema na instalação do Java, ele vai dar algum erro do tipo falando que não foi encontrado um Java para executar o Eclipse. É o tipo de erro mais comum. Lembrando que o Eclipse não é o Java. O Eclipse é uma ferramenta para desenvolver em Java, ou seja, então você precisa ter o Java instalado primeiro. Ou pode dar algum erro às vezes na descompactação. Aí ele começa a dar uns erros meio falando que falta arquivos. Mas em resumo deu falta do Java, instala o Java novamente. E se ele começar a acusar erro de arquivos dele, é só apagar e descompactar de novo. Pronto, ele abriu. Então eu vou clicar aqui no botão maximizar aqui. Sempre que ele abre a primeira vez, ele abre essa tela de Welcome. Então é só vir aqui e fechar, dar um clique nesse X.
Pronto, aqui está o Eclipse funcionando. Uma explicação rápida sobre a interface dele. Essa área da esquerda aqui, onde eu estou passando o mouse, é onde vão ficar os nossos projetos listados futuramente. Essa área central aqui é onde a gente vai digitar o código-fonte. Então é nessa área aqui que a gente mais interage. Aqui nessa parte inferior aqui é onde eu configuro algumas propriedades. A principal dela vai ser esses servers que a gente vai usar na próxima videoaula. E eu vou explicar para que serve. E o outline e esse task aqui, esse da direita, são algumas informações complementares. A que menos importa, geralmente, é essa aqui da direita. Essa da esquerda, a central, e essa aqui inferior, principalmente a aba Servers, a gente usa bastante, vai usar bastante durante a videoaula. Então, possivelmente, depois eu fecho algumas abas aí, para a gente dar até uma limpada um pouco na tela. Mas, em resumo, esse é o Eclipse. Agora eu vou estar, então, é o que eu queria mostrar nessa videoaula, então, que era como instalar o Eclipse. Então, se ele abriu, quer dizer que tudo funcionou corretamente. Agora, nas próximas videoaulas, a gente vai estar melhorando aí, mostrando coisas novas e integrando com ele. Bem, pessoal, então, vou pedir então uma força para vocês para compartilhar aí o canal com seus amigos, também compartilhar essa videoaula e, se possível, aí, dar um curtir aí no canal e também nessa videoaula. Eu agradeço. Então, pessoal, a gente se vê na próxima videoaula. Abraços, até a próxima.